Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Psicanálise Viva, projeto meu com a Silvia, nossa parceria aí. Então, vou falar um pouquinho de Psicanálise Viva e depois, assim que a Joyce entrar, nós vamos aí dando continuidade, então, ao tema de hoje, que é pandemia, saúde mental e saídas inventivas. Seja bem-vinda, Jane, Karina. É um prazer vocês estarem aqui. Então, vamos lá. Psicanálise Viva é um projeto que nasceu em parceria com a Joyce Silva, que é também psicanalista, psicóloga, que já deve estar entrando aí. E nesse projeto a gente visa discutir a psicanálise de uma forma, como o nome diz, viva, de uma forma em consonância com a atualidade, em consonância com todos os sintomas, fenômenos da nossa pós-modernidade, ou seja, trazer a psicanálise para a atualidade mesmo, né? Porque há muitos questionamentos, às vezes, se a psicanálise continua viva, se a psicanálise ainda é aplicada aos dias de hoje, e nós descobrimos, seja bem-vinda, Val. Então, o objetivo, então, é continuar fazendo a psicanálise atual, né? Porque, como eu estava falando, já ouvi muito esse comentário de que a psicanálise ela não é mais atual, de que ela não é possível, ela não tem possibilidade, não é aplicável aos dias de hoje, enfim. Né? Assim como às vezes ela é difícil de ser aplicada, o que eu discordo veementemente, porque eu acredito na associação livre que foi colocada por Freud, eu acredito que onde há sujeito, há inconsciente, há possibilidade para a psicanálise existir. Então, esse é o objetivo do projeto Psicanálise Viva, fazer a psicanálise atual. A Joyce já está por aqui, vou aguardar a solicitação dela para poder entrar aqui. Val, você solicitou participar aqui, mas tá bom. Você pode ir participando com a gente aí nos comentários, que são sempre muito bons os seus comentários, sempre muito bem-vindos. Olá, Oi, boa noite. Boa noite. É um prazer estar mais uma vez em parceria com você. O prazer é meu. Muito boa essa troca. Sempre com os nossos colegas que estão sempre aí conosco. A Val, como sempre, Sim. presente, marcando presença aí. E Val, bem-vinda. Então, eu já apresentei o projeto um pouquinho para o pessoal, né? Quem for assistir depois a gravação, quem ainda não conhece o projeto, entender o que é isso que a gente faz, né? E agora, então, acho que a gente pode fazer a tradicional apresentação aí, que para aqueles que conhecem vão sempre escutar de outro lugar e aqueles que não conhecem vão poder conhecer a gente. Isso mesmo. Sou Joyce Silva, psicóloga, psicanalista. Fui desde muito cedo capturada aí por esse desejo de estudar a psicanálise. Estou aí junto com a Maria Bruna nesse projeto que tem nos implicado, que tem nos movido, que tem nos ajudado aí nessa transmissão da psicanálise, né? A sustentar esse desejo pela transmissão. E é muito bom estar aqui com vocês também, né? É uma construção de todos nós. Não é nossa intenção estar aqui como aquela figura de quem sabe tudo. Na psicanálise isso nem cabe, né? Exatamente. Saber é sempre uma construção, um devir, né? E é para isso que a gente está aqui, para conversar um pouco sobre essa teoria, sobre o que ela nos diz do mundo atual, das nossas questões, e construirmos juntos aí algum saber possível de sustentar sobre isso. Isso aí. Então, para quem me conhece, para quem não me conhece também, eu sou Maria Bruna Mota, psicóloga e psicanalista, formada pela PUC Minas, onde fui fazendo aí diversos estudos em escolas, eventos de psicanálise. Agora na PUC também estou concluindo uma pós na área de psicanálise, que me fisgou desde o comecinho da graduação. E com muito prazer estou aqui com vocês para a gente discutir, como a Joyce bem colocou,
que esse saber ele é feito, ele é transmitido. A gente até estuda os discursos, né, essa questão do discurso do mestre, mas o discurso da psicanálise, né, ele não está nesse lugar, né? Nós estamos sempre num discurso de fazer, de sempre acontecer, de sempre desejar, ou seja, é um discurso que não é pronto, a gente vai construindo. E hoje a gente vai falar, então, da pandemia. A gente já vem falando sobre isso, né? Mas é uma live que vai ser mais específica sobre a pandemia, a saúde mental e as saídas inventivas para esse mal-estar que a gente está experimentando. Eu sei que vocês todos já escutaram algo sobre isso, nós também, mas quando a gente está passando por uma situação como essa, é sempre preciso, né, dar lugar à palavra para poder entender ou é, fazer alguma coisa até com aquilo que a gente não entende, com tudo isso que está acontecendo conosco. E claro que cada psicanalista, cada profissional que for falar sobre isso que a gente está vivendo, vai falar do seu lugar, vai falar da sua maneira, a partir da sua experiência, e vai trazer uma contribuição nova, né? Então, eu e Joyce queremos hoje contribuir com o que a gente tem vivido, experimentado nessa pandemia, em questão da saúde mental, né? Seja dos pacientes que a gente atende, que a gente vem percebendo, a nossa saúde mental enquanto profissional, né? A convivência familiar, né? E quais são as saídas inventivas que a gente pode encontrar para esse mal-estar. E como sempre, né? É a nossa experiência, é o nosso olhar, então não quer dizer que é o único olhar possível, né? É um convite para mais uma possibilidade. Sim. E até antes da gente falar, ou enquanto a gente fala, eu quero convidar cada um de vocês a também escrever aqui, a comentar as percepções, o que que vem até mesmo sentindo, como é que vem Uhum, lidando com esse real que está aí atravessando todo mundo, nos locais de trabalho. Eu sei que tem uhum, pessoas no grupo que trabalham aí no setor público, né, nas instituições, que estão uhum. até mesmo na linha de frente desse combate. Gostaria que vocês escrevessem um pouquinho da experiência de vocês para que a gente tenha aqui um debate de trocas mesmo, né? Que não fique Uhum. só eu e a Maria Bruna falando, contando a nossa experiência, mas que a gente possa também ouvir de cada um de vocês. Exatamente. Então, vamos fazer uma live assim, né? Em transmissão mesmo. Fique à vontade para comentar. A gente não morde nem se a gente quisesse, a gente conseguiria, né? Porque estamos aí no online. Mas, enfim, eu gosto de brincar com isso sempre, porque às vezes a pessoa fica com um pouco de receio de comentar alguma coisa, fica com medo de julgamento ou de estar errado, né? A Com gente vergonha, com né? vergonha, isso. E mais que errado ou certo, é que a gente falar um pouquinho de cada um de nós, né? E a gente, falando de cada um de nós a partir da psicanálise, a gente sabe que não existe um certo e um errado absoluto, ou seja, que vai existir aquilo que é do sujeito. Então, fiquem à vontade para comentar, perguntar, falar o que vocês quiserem sobre o tema aí nos comentários, ok? Lembrando que a vergonha e o medo escondem o desejo, então não escondam o desejo de falar aqui. Muito bom, muito bom. E antes que eu esqueça também, né, Joyce, convidar quem não está no grupo do WhatsApp do Psicanálise Viva a participar, porque lá a gente discute a semana inteira, a gente disponibiliza o link, né, que a gente criou do grupo com vários livros em PDF, materiais assim Sim. riquíssimos, né? A gente troca experiências, troca dúvidas, enfim. Então, quem quiser participar com a gente, fica o convite, é só mandar mensagem para mim ou para a Joyce que a gente adiciona vocês ao grupo para dar continuidade. Inclusive, a gente vai fazer muitas inovações aí nas próximas semanas, que só quem vai estar lá no grupo vai ficar por dentro, né, em primeiro lugar, e vai poder acompanhar Isso. tudo mais de perto, porque no Instagram, no Facebook, a gente vai fazendo depois. O grupo é sempre o primeiro lugar que a gente divulga tudo que a gente está fazendo aqui no Psicanálise Viva. Né, Joyce? E isso, venham mesmo, gente. O grupo tá cheio de gente boa, de gente muito boa de serviço, de pessoal que tem contribuído com essa construção. É até injusto se eu for citar nomes aqui, mas tem muita galera, tem uma galera muito bacana. A Val tá aqui, a Clarice sempre participa, o Wilson.
como eu falei, é injusto se eu fosse citar nomes, mas tá cheio de gente, a galera tá participando, então tem muita gente boa que vai poder contribuir aí com a sua construção e com o seu percurso na psicanálise, com certeza. Exatamente. Bom, então vamos para o tema então, né? Fazer assim primeiro uma breve reconstrução, né, desse período de pandemia, vou colocar algumas percepções minhas, né? Acho que quando eu comecei a escutar da pandemia, acho que a mesma experiência que eu tive, muita gente teve, né? A gente começou, na verdade ainda nem era pandemia, né? Era o surto, né, de SARS, que depois foi nomeado SARS-CoV-2, né, a Covid-19, que é a doença causada pelo vírus, e tudo relacionado à China. Né, e a China, lembrando que tudo que eu falo aqui em termos de política ou de países, é em termos de contextualização, tá bom? Não é em termos de lados, né, porque senão fica parecendo que é uma crítica nesse sentido, e eu sempre gosto de pontuar isso, porque eu acho que a psicanálise pode ir para além dessas questões, né? Então, a China é um país comunista muito fechado, né? Nem todos os países comunistas têm um regime tão fechado, mas a China a gente percebe que tem um posicionamento, assim, um governo muito fechado, então a gente não tem acesso a tantas informações assim da China, né? Embora seja um país hiperglobalizado, com uma economia crescente e que está em interação com todos os outros países. Então, quando tudo começou, a gente ficou meio perdido, meio no escuro, né? Essa foi a sensação que eu tive, alguns dos meus pacientes. Então, começou a impactar, num primeiro momento, muita questão da economia, no fornecimento de produtos. Porque a China, hoje, ela detém muito, assim, a comercialização, a produção, né, de muitos produtos que são usados no mundo inteiro. Existem fábricas americanas que estão na China, né, e que a origem é americana, mas elas estão, por exemplo, localizadas lá, né, então, mesmo que um importador, né, americano queira importar aquele produto ali da fábrica, que é americana na China tem todo um trâmite, né, que eu nem nem tenho muita coisa para falar, né, não sei tanto, mas assim, do que eu vim acompanhando as notícias. Então, tudo isso torna o mundo muito ligado à China, comercialmente falando, né, e começou a sentir a falta de alguns produtos, né? Então, tem paciente que trabalha com venda de produtos, como, por exemplo, kit de maquiagens, então começaram a faltar esses produtos. Se a gente for olhar no nosso armário, a gente vai ver assim, olha, eu vou jogar muito mais ou menos, mas assim, eu acho que uns 60%, 70% pelo menos made in China, né? Muita coisa é produzida na China, né? Então, começou por isso. E aí depois, a hora que foi espalhou para a Itália, outros lugares, né, que aí a OMS precisou tomar as medidas, né, declarar a pandemia, que a coisa foi indo para todo mundo. Mas eu acho que ainda nesse momento, a gente ainda não tinha uma noção realista do que estava por vir, do que estava acontecendo. Quando eu, por exemplo, fui comprar álcool no mercado, fui em busca do álcool em gel 70%, o álcool líquido, já não tinha nada. Eu achei só um pouco de álcool 70 ali, não é? Então, assim, não é, Joyce? Eu nem assim, a gente não estava achando que a coisa era tão grave, não porque a gente não considerou ou não considera grave, mas porque foi tudo também tão rápido. Por exemplo, a gripe espanhola, ela durou um período assim de 2, 4 anos, desde o início até o final. E um tempo, para ela espalhar de um continente para o outro, foi uma média de 1 ano. Aqui, né, o primeiro caso notificado na China, hoje a gente sabe que é em meados de novembro, então provavelmente o vírus começou a circular na população em outubro, e, né, descobriu-se, ele foi nomeado em 31 de dezembro. E aí, janeiro, fevereiro, já estava no mundo inteiro. Então, por quê? Porque a gente está muito interligado, globalizado, hoje a gente viaja muito, sobretudo de avião. Então, esse contato facilitado, ele propiciou a propagação do vírus, né, mais rapidamente. Então, foi tudo tão atropelado que, assim como eu e Joyce, né, tá contando aí, imagino que a gente ficou muito, assim, deslocada ainda com o que estava acontecendo. Né? Então, foi tudo muito novo, está sendo muito novo, acho que a maioria de nós não passou por nenhuma pandemia,
né? A última pandemia foi da gripe espanhola, então a maioria de nós, né, não estava vivo, não era nascido nessa época. Então é uma coisa que Mas já até assim, perdeu a filha, né? Essa sim, pandemia, né? sim. E aí a Mas gente, perdeu a filha dele pela gripe espanhola. pois é, olha só, gente. Então é uma coisa que a gente ainda estudava, né, na história, mas que a gente não sabia meio como é que era. E aí agora a gente está aí sabendo o que que é. Então, naturalmente, nem nós profissionais, nem as pessoas que a gente atende, nem ninguém tem uma resposta absoluta. A gente ainda está se descobrindo. Agora, assim, alguns já conseguiram encontrar mais algumas saídas, né, algumas possibilidades, mas ainda é muito novo, ainda é muito sofrido para todos nós. E às vezes a gente fica naquela demanda assim, social que se coloca assim, na atualidade de uma produtividade, de uma intensidade muito grande, como se a gente fosse obrigada a conseguir uma resposta rápida, e não é assim, né? Em termos de ciência, o estudo do vírus, a produção da vacina tem todo um processo. Então, a gente que é ser humano, né, que está lidando ali com as emoções que não tem nada de concreto, como que a gente vai encontrar uma resposta rápida? Nem é necessário, nem acho que é saudável a gente se cobrar encontrar essa resposta, né? Então, fazendo essa recapitulação aí do que foi acontecendo, até para cada um poder pensar como é que foi descobrindo as notícias, como foi tomando conta, né, tomando consciência da proporção do que a Covid, né, veio chegando, né, veio fazendo. Sim, eu estava com uma viagem marcada para Porto Seguro, eu ia tirar férias e estava tudo comprado já. Eu ia no dia 26 de março, Nossa, bem quando começou o isolamento. Aí, uma semana antes, assim, era uma quinta-feira, se não me engano, na segunda-feira já se começou a falar da possibilidade de isolamento. Até então era uma possibilidade. A uhum, coisa caminhou tão rápido que na terça para quarta já estava tudo proibido, os voos sendo cancelados, as viagens sendo canceladas. Agora eu tô meio confusa com as datas. Eu sei que eu ia numa quinta-feira e pouquíssimos dias antes eu já fiquei sabendo que tudo seria cancelado. E aí uhum, foi que aquele. Sabe quando você se depara com a coisa assim? Nossa, o negócio é sério mesmo, assim, uhum, me atravessou. Uma experiência minha foi atravessada. Eu ia tirar férias e não posso. Como assim? Nunca na história da minha vida eu ouvi dizer isso, que uma pessoa ia tirar férias e está impedida pelas uhum, autoridades de tirar suas férias, né? Então foi ali que pela primeira vez eu vi o quanto isso era sério, né? As empresas aéreas cancelando as passagens e tudo mais. Eu falei, nossa, tem uma coisa muito séria nos aguardando. uhum, Então, acho que cada um aí teve esse momento de se deparar com esse real, assim, de ser tocado por ele de alguma forma, né? Eu me lembro que na minha experiência foi essa a primeira vez que eu tomei esse susto, assim. E desde então, né, todo mundo tem acompanhado o que vem acontecendo e tal, mas eu acho que essa sensação que ao mesmo tempo é tão de angústia, é ela que está nos unindo e possibilitando laços também, né? uhum, Essa sensação de insegurança, esse medo, esse não saber o que vai acontecer, não saber se eu vou ter, o que eu vou ter e se eu vou ter no dia de amanhã, não saber se o meu colega ou meu familiar vai estar comigo no dia de amanhã. Isso tudo uhum, ao mesmo tempo que nos angustia possibilita laços, né? Quantos uhum, grupos vêm sendo criados, quantas redes solidárias, né? Quantas pessoas que estavam afastadas e passaram a se aproximar mais umas das outras. Eu acho que essa é uma das saídas, não é a única, uhum, não é a que a maioria das pessoas faz, é uma das possíveis saídas que vem acontecendo, né? uhum, E aí, falando em exatamente. saídas, me impressiona um pouco a negação, que também é uma saída, né? Uma forma de lidar. Negar que a coisa é que é, negar a realidade, negar a negação do que está acontecendo. Então, Uhum, tem sido uma saída que eu tenho encontrado em alguns sujeitos. Assim, a coisa é tão angustiante que é melhor negar
do que encarar e encontrar uma resposta Uhum. mais adequada à realidade, né? Não sei se você também percebe isso, Sim. mas eu venho percebendo muito isso. E é um real, né? Como você falou, que nos toca, né? E quando a gente se encontra com o real, a gente angustia, né? E aí, um afeto que, como Lacan falou, não se cala, a angústia não se cala. Por isso que está sendo tão difícil, porque por mais que nós já estejamos, alguns, né, encontrando caminhos, a gente ainda tem angústia e incerteza até quando isso vai durar, quando que a gente vai poder voltar tudo ao normal, ou né, o nosso normal. Será que a gente que a gente tem que voltar ao normal? Será que o normal de antes, ele estava dando certo, né? Não sei se estava dando certo, até aposto muito que não, porque muitas coisas estão podendo ser criadas, né, os pais estão podendo reaprender a ser pais, porque muitas vezes a gente sabe que, não todos, claro, mas alguns pais delegam o cuidado de seus filhos para a escola ou para as outras instituições, né, então não ocupavam esse lugar, né, de pais, e que a gente sabe que é tão importante na constituição do sujeito. O nível de poluição diminuindo, porque fábricas, né, já estão produzindo com menor intensidade, né, então tanta coisa que está sendo possível, né, ter uma proximidade maior da família, ao mesmo tempo quando você fica muito perto, também surge uma angústia muito grande, porque não, às vezes não tem aquele espaço que a rotina cria, e que é importante, né, ter aquela falta, ter aquele ato, para desejar estar ali junto novamente, né? Porque tudo que é demais, né, tende a ir para a questão do gozo, né? E não para a questão do desejo, né? Então, fico pensando nessas questões, né? Vejo isso que você está falando, Joyce, sim, as pessoas que acham que não é sério, e ao mesmo tempo vejo também o outro extremo, né? Que são pessoas, né, extremamente apavoradas. Para mim aqui travou. Para mim travou o seu, mas você já está de volta. Tá tudo Acabou de certo agora. voltar. Né, pessoas assim, né, que eu vejo também os dois extremos, né? Então, esse extremo de achar que o mundo está acabando, que assim o fim do mundo, o fim dos dias, assim, né? Agora também a gente está tendo essa nuvem de gafanhotos. Querendo ou não, a gente até tem gente já fazendo ilusão, né? As pragas do Egito, aquela coisa bíblica e tudo. Então, assim, é sério o que a gente está vivendo, mas penso que se a gente encontra saídas na ordem do extremo, seja a negação, ou seja, Completa angústia, a né? completa angústia, né, uma, uma colocação, uma instituição de um caos completo, eu acho que a gente não consegue viver na ordem do desejo, a gente vai viver na ordem da angústia mesmo, né? Claro que a angústia ela vai aparecer, não tem como não aparecer, ela aparece em alguns momentos da vida, né? Mas a gente não pode ficar constantemente em angústia, né? Porque isso causa um sofrimento psíquico muito grande e com certeza, né, acaba indo contra o desejo, né, do sujeito, né? Então, assim, então a saída seria um equilíbrio? Eu não sei se existe um equilíbrio perfeito. Eu tendo a não acreditar muito na palavra equilíbrio, né? Porque muitas vezes ela tende a parecer assim tudo em ordem, tudo em perfeição, e não é isso que a psicanálise propõe, né? É mais uma ordem do suportar, do reinventar, né? Que a psicanálise trabalha, né? Então, penso, né, em não um equilíbrio, mas possibilidades de saídas entre esses extremos, né? A completa negação do que está acontecendo e a completa tragédia que se pensa que a gente está vivendo, né? Que, né, posso estar errada, inclusive fiquem à vontade para discordar, eu acho que nós não estamos vivendo uma tragédia. Tragédia foi o Holocausto, tragédia foram as guerras, né? Eu acho que isso foram grandes tragédias, né? Mas uma pandemia, ela pode não ser uma tragédia, mas ela tem algo de trágico, ela tem sim, né? Por mais que eu acho que não é uma tragédia, eu acho que ela tem características do trágico, né? Então, o que é possível fazer com isso que a gente sente? Seja com
o trágico com a completa negação, seja com o isolamento, com o distanciamento, acreditar no que está acontecendo, mudar a rotina, enfim, né? São muitas coisas que me passam na cabeça e tenho certeza que está passando na cabeça de todo mundo, né? Porque a gente ainda está vivendo. Então, eu já experimentei o estágio de, no começo, tá tudo muito caótico, ficar muito preocupada, não deixava ninguém sair de casa, só eu que saía, porque eu tinha que continuar trabalhando, então só que eu ia sair no mercado para evitar, né? O total, assim, né? Isso que eu estava falando, estava muito trágico. Depois eu fiquei mais light, continuando com os cuidados, agora eu estou num momento, assim, um pouco preocupada, né? Acompanhando as últimas notícias, a segunda onda em alguns lugares. Então, isso é um pouquinho da minha experiência aí, né? Desses momentos que eu estou passando. Psicologia e sabedoria. Quem é você, psicologia e sabedoria? Diga É seu a nome. Val, Fez um comentário. Ah, é Val? a Val. Ah, que bacana. É porque eu vi que ela entrou aqui como Val Alves. Eu Então acho ela que ela entrou como entrou com os psicologia e dois, sabedoria depois ela entrou com um, também. depois com o outro, enfim. Ai, que bacana. Corajosa Val, Escreveu que está aqui. dando saídas, né, inventivas também agora. A pandemia suscitou diversas crises sociais, antes fosse só a situação econômica. No início, eu estava com muito medo do que seria de nós sem as condições hospitalares adequadas no Brasil. Mas aí vieram coisas muito piores. Dizem que a pressão revela quem as pessoas são, e podemos ver aí na crise da pandemia e do governo como as pessoas têm se comportado de maneiras indesejáveis. O egoísmo, a falta de empatia, crescimento da violência, manifestações antirracismo, movimentos antidemocráticos, corrupção política, divergências políticas com nossos pares, etc. E tenho dito. Ai, perdi, calma. Deixa eu tentar aqui. Ele tá saindo também para mim, né? Eu tenho dito que se eu não morrer de Covid, vou morrer de raiva, risos. E quem sobreviver a essa crise nunca mais será como antes. Mas aí é saber se seremos melhores ou piores. Tô uma confusão com esses perfis. O importante é você estar aqui, Val. A gente está feliz que você está aqui, Isso, todo mundo que está aí também. com certeza. Eu acho que a Val fez um resumão assim de várias angústias que estão atravessando aí os momentos, até em momentos diferentes, né? Se a gente fizer um recorte de estudo, a gente vai ver alguns tempos assim lógicos, né? Vamos chamar assim, tem primeiro aquela onda de o que está acontecendo, depois a onda do desespero, depois a onda do não vou me importar com isso, está tudo bem, né? Haja vista aí as pessoas que têm aberto mão do isolamento social e têm feito festas e aglomerações como se Uhum, nada tivesse acontecendo. Depois a onda da raiva, né, da agressão ao outro, dessa manifestação, dessa pulsão mesmo. Então a coisa ela vai acontecendo aí em ondas, né? Se a gente for observar uhum, cada um desses momentos, a gente vai conseguir observar isso. A angústia está aí, a pulsão está aí, ela está se manifestando das mais uhum. diversas formas. Feliz é aquele que consegue dar uma saída criativa e saudável para isso tudo que está aí Sim, borbulhando em todo mundo. eu quero compartilhar uma coisa que eu achei um pouco cômica hoje, né? Mas assim, eu acho interessante o nível como a gente está, algumas coisas, né? Fui levar a minha moto na oficina para revisão periódica, né? E eu já tinha o costume, né? Quem me conhece sabe que eu viajo, ando de moto, enfim, é o meu principal meio de locomoção. Então, eu já tinha o costume de andar assim com a viseira fechada normalmente, né? E com a pandemia eu só reforço isso. Então, não coloco a máscara, né? Porque quando você põe e tira, eu posso até estar errada, né? Mas o que foi minha experiência de colocar capacete com máscara? A máscara saía do lugar, a máscara caía. Então, se a máscara, né, sair, foi ao mercado, a máscara está contaminada, né, na parte da frente, e que é onde os médicos falam para a gente não encostar, né, a gente, né, não pode achar que a máscara é a nossa capa protetora, e só ela resolve os problemas, por que não? Então, nesse tira-põe de capacete, muitas vezes a máscara dobrava, saía, e eu falo, gente, eu vou acabar encostando a parte possivelmente contaminada na minha boca, no meu nariz. Então,
eu deixo a máscara sempre num lugar específico da bolsa, tem um cantinho de máscara limpa, tem um saquinho da máscara suja. Se eu vou ficar mais de 2 horas, eu levo assim, né? Tudo bonitinho, né? Metódica. Aí, hoje, eu esqueci a máscara, não estava na bolsa. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer para voltar para casa? Eu voltei, né? E todo mundo me olhando, né? Olhando como se eu fosse assim, um ET, um ser de outro planeta, né? Como assim você tá sem máscara, né? E eu tava muito incomodada, né? Porque eu não saio sem máscara. Mas um parte tranquila porque quando você tá em meio aberto, né? Até a oficina estava ventilada, eu fiquei assim bem longe das pessoas que estavam lá, que eram poucas, né? Eram mais os atendentes. E, né, quando você está em lugares ventilados e bem distantes socialmente das pessoas, a chance de contaminação é muito baixa, né? Até vi um link do CDC, eu não verifiquei a veracidade, né, que é o Centro, né, de Controle de Doenças dos Estados Unidos, mas depois eu vou verificar, né, falando dessas questões. Então, eu estava um pouco mais tranquilo, porque estava ventando, estava ao ar livre, né, saí de lá, fui direto para casa, assim. Só que eu me senti incomodada, né? Assim, quando a gente está sem máscara, assim, pelo menos eu penso que quem está consciente da importância dos cuidados, a gente fica assim, meio incomodado. E o meu incômodo foi maior comigo do que com as pessoas me olhando, né? Eu falo, ó, gente, fazer o quê? Eu esqueci, né? Tô incomodada, né? Mas, obviamente, não conversei com ninguém, não tive contato com ninguém, né? Se encontrasse um conhecido na rua, obviamente, não ia nem chegar perto. Mas, assim, são essas coisas que eu vou observando, assim, os hábitos que a gente vai tendo, né? Tem gente que fala que não consegue mais sem máscara, que quando tá sem máscara, acho que o ar tá entrando muito fácil. Então, assim, são vários, até assim, os xixes que a gente observa, né? E eu penso que às vezes pode ser também uma saída inventiva, né? Não que tudo deva ser banalizado, porque eu acho que tem muita piadinha de mau gosto, né, rolando aí na internet, mas assim, a gente não tem controle de tudo, né? Mas como que a gente pode, assim, até num grupo, sei lá, até no grupo da família, recebe uma piada de mau gosto, como que a gente pode fazer disso um xiste, fazer disso um comentário mais educativo, né, ou acolher aquela pessoa, né? Porque, assim, a coisa está aí, a gente já está passando por ela, né? Então não adianta, não tem como voltar atrás. Então agora, né, a gente continuar pensando em saídas que vão possibilitar, né, uma melhor, né, saúde mental, né, dar conta, né, de passar por esse momento. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, assim, a Maria Bruna e quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, mas eu estou surpresa com como que essa pandemia, esse isolamento está denunciando, assim, sintomas sociais que estavam meio camuflados, né? Estava lendo agora há pouco sobre o aumento nos níveis de violência doméstica, o aumento no número de divórcios, o aumento no número de abusos sexuais de crianças. Então, aqueles sintomas sociais que denunciam, né, o adoecimento da nossa sociedade, como que eles estão agora ganhando um boom tão grande nesse momento de pandemia, de isolamento, né? Como é que isso está vindo denunciar o adoecimento da nossa sociedade, né? E mais, assim, qual que é o nosso lugar de psicólogos, de psicanalistas diante dessa sociedade doente? O que que nos cabe, né? É ótimo nós estarmos discutindo aqui, nós estarmos trazendo luz para essas questões, mas o que que nos cabe aí na nossa prática em relação a isso? Acho que é algo que nos provoca a assumirmos a nossa responsabilidade, assim, e creio eu que todos nós, profissionais de saúde mental, temos uma responsabilidade social também, coletiva, a sociedade, de alguma forma promover a saúde, né? Então, o que que nos cabe nesse sentido, né? Eu fico me perguntando isso diariamente. Esse comentário seu, né, vai de encontro ao que a Val colocou, vai de encontro ao que a gente discutiu na live sobre o poço, né, na que eu fiz, né, que você não pôde participar, sobre o Coringa, né, e todas essas lives, assim, as que não estão salvas aqui no IGTV, desse perfil, né, depois a gente vai disponibilizar, já estamos
né, organizando tudo para isso, né? Então vocês podem assistir de novo, né? Então eu penso muito nesse mal-estar social, né? E esse mal-estar, né, ele já era denunciado, né, pelo Freud lá no mal-estar da civilização. Na sexta-feira passada foi a jornada, apresentação final de trabalhos da pós que eu estou cursando, apesar que a gente ainda tem aula até julho. E eu participei da banca, né, da mesa que falou sobre, né, a pandemia, né? Então, foram 5 trabalhos, contando com o meu, foram trabalhos assim, interessantíssimos, né? A gente meteu a cara e a coragem para falar de algo que a gente ainda nem tem teoria, mas Você partimos falou do. sobre a pandemia? Sim, falei sobre a pandemia, a percepção que eu venho tendo, né, na escuta das crianças, né? Sintomas que elas já apresentavam que foram maximizados, potencializados. E tem um trabalho muito bacana de uma colega que é sobre o mal-estar. Eu espero que ela dê continuidade à pesquisa, que é um trabalho tão delicado, tão lindo, e que ela foi falar sobre o mal-estar na civilização, né? Sobre os pontos Foi ali meu de texto de sofrimento. monografia também. Olha só, pode retomar ele agora, Joyce, com o momento atual. Tem tudo a ver. E aí ela foi e foi falando, fazendo um bom casamento sobre essas coisas e o mal-estar. E o que chamou atenção no texto dela, que foi colocado pela debatedora da banca, que eu gostei também muito, foi que no texto do Freud tem as palavras isolamento, né? E tem uma outra palavra que seria semelhante ao distanciamento, mas também, claro, que vai também de acordo com a tradução. Mas as palavras que o Freud usou lá na época do mal-estar na civilização, nos anos 1900, são os mesmos significantes que estão em voga hoje, né? Isolamento, distanciamento, né? Então, é uma questão, esse mal-estar social tem coisas que são até, acredito eu, próprias, né, do sujeito, do ser humano, e que vão sendo, em cada momento histórico, vividos e percebidos de uma forma distinta, de acordo com aquilo que está sendo que está sendo vivido, perdão. Então, tudo isso que está deflagrando agora, nesse período, já diz de um mal-estar que não surgiu agora. É algo que a gente já estava vivendo há um tempo e que a pandemia não é o problema. Né? O problema da pandemia é em questão de saúde, economia e tudo isso. A culpa não é da pandemia. A pandemia foi um modo de tornar isso claro. Isso já estava acontecendo antes, né? Então, a Joyce falando dessa questão da responsabilização, né, da gente enquanto profissional, né, nesse trabalho que a gente vai fazer com os sujeitos, de ajudar nessa responsabilização do sujeito, porque é muito mais fácil culpar tudo, né, menos assim, pensar a minha parte enquanto sujeito de desejo que eu estou desejando, né? E a minha percepção é de que os atendimentos, no começo, assim, houve uma diminuição, um medo, aquela coisa natural, né? E hoje tem surgido muita demanda de atendimento. Tem muita demanda para adolescente, né? Adultos também. E também as pessoas que já estavam, né, em análise, elas estão enfrentando esse processo não de uma forma melhor, nossa, né? A análise não é um super-herói, né? Não é isso o papel da análise, mas assim, elas estão conseguindo responder, né, com uma maior clareza de si, se perceberem melhor e responderem, né, de uma forma mais inventiva, nesse significante que a gente está nomeando aqui hoje, a essa questão, né? Todo mundo que estava em análise antes está tendo a mesma resposta? Não. Vai ter gente que estava em análise e vai deflagrar de outra forma, né? De uma forma como se não tivesse. Mas, assim, a minha percepção, né? Joyce pode dizer se está tendo essa também, né? Que as pessoas que já estão em processo, que já estão se autorizando em seu desejo, que já estavam caminhando, né? Elas estão conseguindo inventar de uma forma mais rápido, eu não gosto muito de usar, mas é o que me veio aqui à cabeça, né? De uma forma mais visível, mais clara, com uma certa facilidade, né?
E eu tenho ficado preocupada, né? Por outro lado, as crianças, o sofrimento de crianças, né, e adolescentes, né, que está sendo muito potencializado, né? Aí eu fico pensando na forma mesmo como a nossa sociedade deixa de dar a voz, ou dar a voz para as crianças ou não, né? Porque realmente dos pacientes que eu atendo, eu notei assim, esse avanço diferente com as crianças, muitos adolescentes chegando, e os adultos que já estavam em análise estão lidando um pouco melhor. No primeiro momento, claro, todo mundo ficou muito angustiado, todo mundo ficou muito assim, desconfortável, que eu acho que é super normal, né? De acordo com o que a gente está vivendo, né? E, bom, essas são algumas percepções que eu tive, assim, em relação, né, aos sujeitos, né, que chegam para atendimento. A minha clínica é uma clínica de adultos, né? Assim, eu não atendo público infantil nem de adolescentes. Eu tenho percebido também um aumento da demanda, um aumento considerável das queixas de ansiedade, de depressão, ideação suicida, né? As pessoas Uhum, estão muito bem angustiadas, mas na minha clínica o que eu venho percebendo é que os sintomas eles foram aguçados pela pandemia. uhum, Eles, os sujeitos, sintomas às vezes que estavam adormecidos, que não era uma questão, tem aparecido como uhum, questão. Então, tem surgido muitas questões para os pacientes que já estavam em análise, sim, tem surgido muitas outras questões que estão sendo suscitadas por esse momento. uhum, Mas o próprio fato de já estarem em análise, já estarem com um percurso construído, ajuda esses sujeitos a lidarem melhor do que outros que estão começando agora a passar por esse caminho, né? uhum, É até uhum, uma contribuição da psicanálise, da nossa área de trabalho, nessa mediação pela fala. Até o próprio Freud, quando coloca o mal-estar na civilização, e Lacan vem completar essa ideia, né? Pela fala, é pela linguagem, é pela lei, né? É pelo simbólico que a gente vai mediando aí uhum, essa angústia, vai mediando esse gozo, vai mediando esse incômodo, esse mal-estar mesmo que aparece nessas uhum, situações. Então, a análise como lugar de fala, como lugar de simbolizar, ela propicia muito bem, né, essa construção de um novo caminho, de um possível, e essa saída da pura angústia para uma saída mais inventiva e que dê mais lugar aí a uma possibilidade de vida, né, e não a uma pulsão de morte. uhum. É isso que eu Né? venho observando aí na minha clínica. Então, olha, assim, enquanto escuto Joyce, né, eu percebi experiências distintas, né, das nossas clínicas, e ao mesmo tempo o ponto comum, né, de que quem já estava em análise, mesmo tendo sintomas assim mais aflorados, ou coisas que estavam adormecidas vêm à tona, né, quem já estava em análise tem um engajamento assim mais tranquilo para lidar com isso, né, que é uma amostra de que não existe uma psicanálise única, não existe um único jeito de fazer psicanálise, né? Lacan nos falou, né? Sejam lacanianos vocês, eu sou freudiano, tem cada um seu estilo, né? Então é muito importante pensar no nosso estilo enquanto analista para lidar com essas questões e vendo essas percepções, né? Dos pacientes que nos chegam, né? Então, pode ter a ver muito com a cultura, né? Porque parte do público que eu atendo é de uma cidade no interior, não é de Belo Horizonte. Então, a forma como a pandemia chega nas cidades do interior e chega nas capitais é bem diferente, né? Eu circulo entre as duas cidades, tenho ficado mais no interior pelas questões de distanciamento social, né? É, então, eu mesmo assim, eu ainda, né, viajo, né, algumas semanas, né, vocês podem até perceber as mudanças de cenário em algumas lives, mas mesmo não estando toda semana, como é o meu costume, estar entre Belo Horizonte e Lagoa da Prata, eu
um pouco que eu estou fazendo esse trajeto, eu estou observando essas diferenças, né? Que a cultura de cada lugar coloca, né? As diferenças, né? De uma vida mais que era muito agitada das pessoas que moram na capital e de repente bruscamente, né? Corta tudo, shopping, né? As baladas, né? Toda essa programação cultural e de lazer que tem e no interior, né? Como, né? As opções de lazer são um pouco diferentes, então a pandemia chega na cidade do interior como de uma outra forma, né? E dependendo do nível de circulação também da cidade, né, tem números maiores ou menores, né? Todas essas coisas que a gente vai acompanhando os especialistas da área falando, né? Então, também, enquanto analistas, a gente tem que estar muito atento à cultura, né? Do lugar em que a gente está inserido enquanto analistas, né? Acho muito legal o movimento, né, de dar continuidade aos atendimentos, né? Eu acho que cada analista tem seu estilo, como a gente sempre fala, mas existiam analistas que não eram muito a favor do atendimento online e estão se reinventando agora, né? Estão permitindo. Quando voltar, provavelmente, né, tem colegas que falam, não gostei de atender online, não vou atender, mas assim, acho legal, pelo menos nesse tempo, né, o próprio analista se reinventar, né? Se permitir fazer algo para continuar, né, sendo objeto, causa de desejo para o paciente, né, para analisando o que chega. Né? Então a gente vai inventando saídas para cada momento. É aquilo que o Kiné tem colocado, né, nas lives que ele tem feito, ele tem Uhum, discutido muito sobre a análise online em tempos de quarentena, né? O nosso instrumento é a fala e a transferência, a associação livre à transferência. Com esses instrumentos que o analista trabalha. uhum, Então, onde for possível estabelecer uma transferência e incentivar a associação livre, ali, havendo um analista, ali existe a possibilidade de um trabalho analítico uhum, presencialmente ou por videochamada ou por outro veículo que torne isso possível, né? Mas eu acho que é importante o analista estar atento às demandas do seu tempo uhum, também, porque senão vai até na contramão daquilo que o próprio Freud nos deixou, né? De estarmos sempre atualizando a psicanálise. A psicanálise uhum, não vem aí para prescrever nada, ela vem descrever um tempo e é um discurso que possibilita encontrar saídas para os dilemas desse tempo, né? sim, E sim, como pessoas que leem, que trazem uma leitura para o tempo que nós temos vivido, a analista precisa estar atento aí às demandas do seu tempo. Então, uhum, acho que é uma provocação para todos nós, assim, como lidar com isso e como continuar fazendo a psicanálise circular nesse uhum, período, né? sim. Nós tem comentários aqui muito bacanas, né? Vamos lá, primeiro da Val, ela diz que a renúncia posicional em nome do bem-estar coletivo aparece na obra de Freud como um problema para a vida em sociedade. E aí a gente vê hoje como isso tem um peso grande. Tem a ver com sobrevivência agora. Vimos aí a notícia triste do suicídio de um ator idoso que perdeu a fé na humanidade. Uma vez que um grupo de risco foi delimitado, a parte que, em tese, não estaria em risco se comporta de formas diversas. Alguns se preocupam com os mais frágeis, outros são negligentes. Aí a Karina comenta que lindo isso, saída inventiva para uma possibilidade de vida, né? É isso, né? Vamos ver o que mais que a Val colocou. Aqui em Minas corremos risco de lockdown. E aí eu me pergunto, por que as pessoas não parecem estar temendo as consequências? E a negação, a opção de morte, indiferença, incapacidade de se preocupar com o outro? Val, eu diria que é um pouco disso tudo, né? Comentários muito ricos aí, né? E mesmo que, de acordo com a notícia, né, uma chance de 90% de entrar em lockdown, mas não em todo o estado, mas em regiões específicas, né? Mesmo assim, a gente sabe da consequência que isso tem. Com medidas de distanciamento, né? Porque, na verdade,
a gente tem mais medidas de distanciamento que isolamento, a gente já está muito mal em termos de saúde mental. Imagina um lockdown mesmo, um isolamento e mais contundente, né? Vão trazer sérias consequências para todos nós, em todos os aspectos financeiros, psíquicos, sociais, enfim, em várias situações, né? E penso que se cada um cuidasse um pouquinho de si nesse momento, né, cuidasse de verdade de si, né, já estaria cuidando do coletivo, né? Porque nesse momento acho que fica muito claro que quando eu cuido de mim, eu acabo cuidando do outro, delimitando esses espaços importantes nas relações. Porque se todo mundo, né, a utopia, claro, usasse a máscara como tem que usar, mantivesse as medidas de distanciamento nos transportes públicos, né, enfim, na rua, higienizasse sempre as mãos e tomasse todas essas medidas, né? A gente ia continuar nesse caminho do distanciamento até voltar para a abertura, né, total novamente. Mas fico pensando na pulsão de morte do sujeito consigo mesmo, né, essa questão que você colocou da negação, ou tem uma questão aí da indiferença com o outro, né? Tem tantas respostas para isso, né? Que acho que no caso a caso que a gente vai poder verificar de onde que vem a mesma resposta de alguns, que é como você falou, de negligenciar, de não ter os cuidados, né? Mas de onde que vem, né, essa resposta comum, mas que vem de fontes e de formas diferentes. E aí, quando falta essa internalização da lei, não pode sair de casa, é necessário cuidar de si, cuidar do próximo. Quando não há essa internalização no sentido de que a própria consciência segura o sujeito para que ele contribua para esse bem-estar social, é necessário vir uma lei de fora, né? Uhum. É necessário vir uma interdição de fora, que ainda que no nível imaginário e não simbólico, vem aí para barrar alguma coisa. Uhum. Então, eu creio que essas medidas, lockdown e todas as outras que têm sido colocadas, elas são sim importantes, porque há sujeitos que precisam disso para serem barrados. Não dá para a gente dizer que isso é de todo ruim, porque é ruim e tem seus aspectos ruins. Mas isso é necessário, porque há sujeitos que precisam dessa barra real, vamos chamar assim, para de fato não fazerem merda, né? Vamos falar num português aqui bem claro. É verdade, né? Eu concordo com tudo que você colocou. Vocês pensam sublimação como uma forma de lidar com o isolamento? Bom, eu vou responder a partir da leitura que eu fiz do que você colocou, viu, Val? E aí, se não for por aí, você vai continuando conversando com a gente, que tá bem legal. Eu penso que sim, a sublimação no sentido de usar a libido, né, para outros fins que não sexuais, seja a arte, a educação, né? Eu acho que é uma possibilidade, sim. E tem muita coisa legal acontecendo nesse sentido, né? As próprias lives que muitos artistas estão fazendo, a gente pode pensar nesse sentido, embora tenha questão, né, outras questões para serem analisadas nisso também. Canais promovendo arte, né? Tem associações promovendo formas diferentes de continuar seus trabalhos. Então eu fico pensando em tudo isso, né? Associados a essa questão da sublimação, sim, é possível, sim, né? Eu acho que a sublimação é um caminho, sobretudo ligado na arte, né? A página da Faculdade de Psicologia, da PUC Minas, a FAPSI, tem feito um trabalho muito legal, né? Então, ela tem convocado egressos para fazer um vídeo falando onde que estão, como que foi a formação, como que estão atuando. Tem o Espaço Arte para Chegar, que aí os alunos, ex-alunos, professores enviam artes diversas, seja dança, música, pintura, leitura de poema, né? Tem o vídeo dos alunos, assim, professores mandando mensagem para os alunos e alunos para os professores devido ao encerramento, né, de forma remota. Então, assim, né, eu observo que há isso tem sido muito legal, né?
Então tem páginas que eu venho acompanhando, que tem feito esse trabalho, e isso é tão legal a hora que a gente vê uma coisa bacana assim, né? Então é uma saída. A Carol, ó, Carol, Carol acabou de entrar aí, Carol. É. A Karina fez um comentário aqui. Uhum, Eu confesso que está cada dia mais difícil continuar me mantendo distante fisicamente das pessoas, principalmente as que têm vínculo afetivo. Eu acho que nesse momento, né, aqui ela continuou. Acredito que se tivesse sido imposta essa lei impossibilitando a circulação de forma mais abrangente, evitaria de apenas alguns grupos estarem sendo afetados por mais tempo. Eu acho que essa questão que a Karina coloca, ela vem escancarar aquilo que talvez não é a única, mas é um dos principais pontos que nos diferenciam enquanto humanos e seres de linguagem, né? Que é a nossa necessidade de estar em laço com o outro, né? O uhum, ser humano é um ser humano de relacionamento, de laço social. E o isolamento ele vem justamente trazer um atravessamento nessa nossa necessidade tão básica, né? A gente traz uhum. as saídas inventivas, tô falando rápido porque o nosso tempo está acabando, não tá? Nós temos aí cerca de 4 minutos. A gente traz nossas saídas inventivas, as videoconferências nunca foram tão usadas, nunca se lançou tanto mão desses recursos de videochamada, mas isso ainda é frágil, né? A gente precisa da presença, a gente sente falta do outro, do contato, né? E de fato lidar com esse distanciamento é difícil. O que eu oriento as pessoas que me colocam essa questão é de na medida do possível, manterem esse contato, mas tomando os devidos cuidados, né? Não é que a gente também vai se isolar e não vai nunca mais ver ninguém. A gente não vai para uma festa, a gente não vai para um barzinho. Mas, poxa, eu tô com saudade do meu namorado, não vou vê-lo. Vou vê-lo tomando os devidos cuidados. Vou me higienizar, vou pedir que ele se higienize, vou usar máscara, né? Vou construir aí uma possibilidade. Ah, mas se ele tiver com sintomas de Covid, é claro que eu não vou vê-lo, né? Mas dentro do que for possível, a gente Uhum, vai construindo aí saídas para que a vida não fique impossível também, né? Acho sim. que os dois extremos, eles são perigosos. Tanto a vida impossível pela questão da doença e da morte real, quanto a vida Uhum. impossível pela questão dessa morte simbólica, né? Nenhum dos dois extremos aí é desejado. Então, é encontrar aí saídas possíveis para que a vida não pare, nem pela morte física, nem pela morte do desejo, da vida, da libido, né? Sim, né? Essa questão, né, que você coloca dos extremos, né? Os dois lados, né, dos extremos acabam deflagrando nisso que a gente vê, que a Val colocou nos comentários, né? Que são todas essas coisas, né? Todos esses atos que a gente está tendo, né? Políticos, de causas sociais, enfim, mas que, né? Toda essa violência que está sendo deflagrada, né? Porque, né? Uma coisa é um protesto, outra coisa é já passar esse limite do protesto e já até prejudicar o outro, muita depredação, muita coisa, assim, que na verdade também sempre teve em outros momentos, né? O desrespeito, às vezes, a profissionais de saúde, da mesma forma que alguns reconhecem, né? Infelizmente, já tem preconceito com pessoas da área da saúde em relação aos profissionais que trabalham na área de Covid, né? Tem várias coisas nesse sentido, né? Linchamentos, então, assim, e ambos são, ao meu ver, e acredito que, né, na opinião da Joyce também, motivados por um dos dois extremos. Ou o cuidado excessivo da ordem da paranoia, né, que o vírus está em todo lugar, ou completamente descaso que o vírus não existe e ele não vai fazer nada demais com a gente. Mas, enfim. Eu acho que a questão que se impõe é o vírus existe e o que é possível. Porque se a gente for para o vírus existe, não vou mais viver, para o vírus existe, ou para o vírus existe, mas vou fingir que não existe, não são saídas. O vírus existe. Como é que a gente vai viver? Acho E que é com o essa nosso, pergunta que vai nos sim, nortear. e com o nosso tempo encerrando
E com uma fala gancho de tempo lógico aí da Joyce, a gente fica por aqui hoje e se encontra aí em outras oportunidades. Até mais, gente. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.